Queridos irmãos e irmãs, estamos avançando, no nosso tempo pascal, e o tempo pascal nos convida a dar passos concretos numa compreensão mais profunda de quem é Jesus, de qual é o seu ensinamento e de onde vem a vida em plenitude da experiência da ressurreição. Na semana passada, Jesus faz essa analogia da videira, que aqueles vinculados a Ele conseguem produzir fruto, e a vinculação com Jesus e o amor, com Jesus também os purifica, os limpa. E hoje nós temos a continuidade desse texto, onde Jesus fala mais abertamente a respeito da natureza do vínculo que deve existir entre nós e Deus e entre nós e os outros. Mas eu acho que há um passo aqui que precisamos fazer e que a nossa liturgia da palavra também nos permite. Primeiro, olhar a nossa primeira leitura tirada dos Atos dos Apóstolos, onde Pedro vai chegando às suas conclusões a respeito da vontade de Deus. É muito interessante porque Pedro chega na casa de Cornélio, e Cornélio é um funcionário romano, pagão, mora em Cesareia Marítima, uma cidade dedicada a César, com templos ao imperador e todas as coisas. E quando Pedro chega nessa cidade, Cornélio, que havia ouvido falar do Evangelho, sai da sua casa e vai ao encontro de Pedro. E aqui é o grande primeiro sinal do respeito que Cornélio tem à pessoa de Pedro, porque sabe-se que um judeu não deve entrar na casa de um pagão simplesmente, porque isso o tornaria impuro, Então Cornélio, antes mesmo que Pedro chegasse à sua casa, vai ao seu encontro, respeitando justamente aquilo que é a cultura e a tradição de Pedro. Se coloca aos seus pés. Pedro trata logo de levantá-lo, dizer, olha, eu sou um homem como você, não é assim que a coisa funciona, E de repente desce lá o Espírito Santo sobre Cornélio e a sua família. E Pedro faz uma afirmação interessante, Estou começando a entender que Deus não faz diferenciação de pessoas. Muito importante isso. Mas ele acrescenta uma coisa que também é tão importante quanto isso. Quem teme o Senhor e pratica a justiça, tem acesso a essa experiência de Deus. Então, a fé, ela não está para nós segundo aquilo que é a nossa condição existencial. Ou seja, não é uma questão em que alguns na existência merecem e outros não merecem. A fé está para todos. Todos que temem a Deus, todos que procuram praticar a justiça, têm acesso à experiência da graça e da salvação e têm acesso também ao Espírito Santo. De modo que a religião não é mais uma condição de nascença, como era a experiência judaica, em que os outros poderiam simplesmente converter-se e seguir ali do ladinho, aqueles que tinham o privilégio de nascer no povo de Israel. A fé é, na verdade, aberta a todos aqueles que com generosidade acolhem o Senhor. Nesses textos dessa semana, vemos o primeiro concílio de Jerusalém, na semana que passou, onde os apóstolos também escrevem à igreja de Antioquia, fazendo um discernimento importante, dizendo, olha, chegamos à conclusão que não é necessário impor a vocês coisas desnecessárias. Vamos ficar no essencial. E o que é o essencial? É a fidelidade, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e a prática da caridade, da fraternidade entre nós. Assim a igreja começa a se distanciar do judaísmo, Porque o judaísmo tem todo um conjunto de perspectivas que vão muito mais dentro da perspectiva da identidade do povo do que necessariamente da experiência religiosa, que agora o Evangelho quer colocar, fundado na fé em nosso Senhor Jesus Cristo e fundado na caridade. São João bota uma coisa a mais.
Os Atos dos Apóstolos falam então da condição, né, de temor de Deus e da condição da prática da justiça como identidade daqueles que são os fiéis, né? E aqui, temor de Deus, entenda-se, não medo, né? Às vezes a gente ouve a palavra temor e a gente se confunde. Nós não estamos falando aqui de medo, mas nós estamos falando do respeito filial. O temor é exatamente esse movimento, né, filial, de adesão, né, a esse Pai amoroso que é Deus. Por isso, todos aqueles que têm esse respeito filial, né, a Deus, e que procuram por conta disso justamente fazer o que é certo, praticar a justiça, são de Deus. Mas a segunda leitura dá um passo a mais, né, porque São João vai começar a explicar com mais clareza o que significa essa justiça que Pedro faz de discernimento lá. O que é a justiça que vem de Deus? Qual é a prática que Deus efetivamente espera? E aqui nós vamos ver que São João vai colocar um elemento a mais, que é o elemento do amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Domingo passado ele já tinha começado esse discurso dizendo: não amemos de boca e com palavras, né? Mas amemos nas ações e na verdade. João começa a nos explicar, né, que Deus é amor e que quem quer de fato ser de Deus e quem quer ser reconhecido por Deus precisa procurar na sua vida também as práticas amorosas, as práticas de amor, que consistem sobretudo em enriquecer o outro com o dom da nossa vida. Aqui então é colocado um princípio extremamente importante para a nossa compreensão do que significa efetivamente o cristianismo. O cristianismo é uma religião que nos convida à experiência da oferta cotidiana da nossa vida, no amor aos outros, por respeito filial a Deus. A prática da religião, ela é sobretudo, né, a prática da caridade. E aqui é curioso como muitas vezes nós entramos na experiência da nossa vida em algumas ciladas, né? Porque estruturamos o culto, organizamos os sacramentos, né? Estruturamos a nossa doutrina, as nossas crenças, estabelecemos um código moral que é importante também para a nossa conduta. Todas essas coisas se remetem e se referenciam àquela experiência essencial e fundamental que é o amor. Por isso, hoje, ao escutarmos esse passo a mais do Evangelho, né, nós vamos entender isso. Quem é de Deus experimenta da realidade do amor. Mas o Evangelho dá um passo a mais. João diz: Deus é amor e nós precisamos praticar o amor. Agora, o Evangelho dá um passo a mais. Jesus diz que a prática do amor fraterno não nos faz servos de Deus, nos faz amigos dele. E ele diz: se vocês fazem isso que eu mando a vocês, ou seja, se vocês cultivam entre vocês o amor fraterno, vocês não são mais servos, vocês são amigos. Por quê? Porque aquele que ama segundo a experiência do Evangelho faz parte não só da experiência da família divina, mas como também cultiva com Deus uma experiência de intimidade, de proximidade. E aí é muito interessante olhar o modo de relação que Deus decide estabelecer com aqueles que amam. Os que amam a Deus são amigos de Deus. É uma intimidade, né, com Deus, caracterizada justamente pela experiência do amor. O Senhor não chama de servos aqueles que amam, o Senhor chama de amigos. Como é importante a gente poder entender isso, né? Porque às vezes nós colocamos na experiência da nossa vida certos movimentos, certas estruturas que nos impedem dessa intimidade divina.
dificuldade de perdão, dificuldade de diálogo, dificuldade de proximidade, dificuldade muitas vezes de abertura, né? Aquilo que também é a fragilidade do outro, e isso muitas vezes nos impede a experiência da graça de alcançar efetivamente essa intimidade divina, onde Deus nos convida de fato à experiência do amor. Me preocupa muito hoje, né, ao olharmos aí a nossa sociedade bastante dividida, né, onde cada um se preocupa muito rapidamente em estabelecer partidos, né, em estabelecer, vamos dizer assim, o seu grupo, né, porque também esse estabelecimento de partidos é o grande sinal também da nossa dificuldade de amar. Os cristãos passaram por isso lá no começo. Alguns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolos, outros diziam, eu sou de Silas. Paulo bravo diz, pois todos nós deveríamos ser de Cristo, e isso aqui está tudo errado, né? E vejam como o ser humano é, né? Muitas vezes nós queremos nos apegar, né, a essas seguranças de empatias, né, em termos de pensamento e de ideias que estão mais próximas a nós, e fechamos o nosso coração para os outros, como se os outros fossem menos do que aqueles que são próximos a mim. O judaísmo tinha disso, por conta justamente da sua identidade cultural, por conta da sua identidade de vinculação de tribo, etc., 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 construída na história, e em certo sentido se preservaram no meio disso, tentando separar os outros daquilo que eles eram. E de repente Pedro chega lá na casa de Cornélio e começa a perceber que o evangelho é diferente. Eu estou começando a entender que Deus não diferencia as pessoas. Então, todo aquele que temer a Deus e praticar a justiça tem acesso à graça. Ele fala, se o Espírito Santo desceu sobre eles, quem somos nós, né? Para não batizá-los. E assim, a gente vai entendendo que o caráter universal da igreja consiste, sobretudo, nessa abertura e nessa generosidade de amor que vai ao encontro de todos, e todos aqueles que se tornarem tementes a Deus, e todos aqueles que procuram praticar a justiça, e que compreendem essa dinâmica do amor, são inseridos naturalmente como pessoas que fazem parte dessa amizade divina. O que é que nos coloca como praticantes da verdadeira religião? Não é simplesmente uma observância dos mandamentos como algo que vem de fora e que nos impõe, que nos obriga e que nos oprime muitas vezes, porque muitas pessoas são oprimidas até por esses mandamentos, se sentem assim. Não é essa a experiência que Deus quer para nós, de súditos submissos pelo medo do inferno. A verdadeira religião começa efetivamente a existir quando no nosso coração nós começamos a praticar todas essas coisas, não porque somos obrigados a fazê-las, mas porque entendemos que o amor de Deus é sobretudo uma resposta a esse Deus que nos amou primeiro. João escreve isso hoje na sua carta, nisso consiste o amor. Né? Deus nos amou primeiro, né? Nisso consiste o amor. Deus nos amou primeiro. Tudo aquilo que nós fazemos, então, é correspondência a esse amor de Deus que veio primeiro. Assim, nós precisamos entender que a religião não deve ser vivida pela exigência da moral, mas deve ser vivida, sobretudo, por uma docilidade amorosa a esse Deus que nos amou primeiro e que, por isso, respondemos com generosidade ao que Ele nos pede. A justiça consiste, sobretudo, na prática honesta, né, e generosa do amor. É claro que, num primeiro momento, nós começamos a experiência da nossa vida com aquilo que vem de referência externa. Quando a mãe manda a gente escovar os dentes todo dia, né? A mãe manda, vai escovar os dentes, vai escovar os dentes, vai escovar os dentes. Daqui um pouco a gente entende que escovar os dentes é uma coisa boa para nós. Aí não precisa mais a mãe mandar. Né? A gente já entendeu que aquilo é importante e que aquilo é bom. E aí a gente escova os dentes porque sabe que precisamos fazer. Mais ou menos é assim com a experiência da religião. Né?
Às vezes ela vem de fora, começa como uma insistência, olha, precisa fazer isso, mas nós precisamos dar o passo de assumir isso para nós e de internalizar isso como uma experiência em que nós podemos crescer, porque nós queremos crescer, porque nós entendemos que aquilo é bom. Enquanto um outro está dizendo para nós e nós nos sentimos ali obrigados porque a outra pessoa tem autoridade sobre nós, ainda não chegamos à maturidade da nossa vida de fé. A maturidade da nossa vida de fé está quando nós nos tornamos interiormente convencidos das coisas boas que Deus nos pede e por conta disso fazemos essas coisas por amor. Bom, hoje talvez essa seja uma mensagem importante da gente entender, né? Nesse contexto em que a gente fala de Dia das Mães, que a gente fala do amor de mãe, né? Acho que o amor de mãe é um exemplo bastante concreto disso, né? Porque o amor de mãe é sobretudo uma decisão interior, né? Porque uma coisa é ser mãe biologicamente falando, né? Outra coisa é a vocação da maternidade, né? Onde a gente, de fato, se vincula a um outro serzinho por amor e o sustenta, e o conduz e o faz crescer, exatamente porque entende que esse é o caminho e é o percurso que se deve percorrer. E essa maternidade, ela não pode ser entendida senão dentro desse contexto do amor. Ela não pode ser compreendida senão como um amor generoso, como uma oferta de nós mesmos para que o outro cresça por causa da doação que realizamos. Então hoje, ao olhar o Dia das Mães, ao entender que essa experiência de amor de mãe é uma experiência de amor também incondicional, nós podemos entender pela experiência das nossas mães o que é o amor de Deus e o que é o amor da cruz. O amor da cruz de Jesus é um amor de oferta total e completa para que nós tenhamos a vida e a vida em plenitude, mesmo que isso seja uma experiência de renunciar a si mesmo. Hoje Jesus diz isso no Evangelho. Não tem maior prova de amor, né, do que dar a vida, né? Então, devemos aprender isso de Jesus, devemos aprender isso das nossas boas mães, que também vivem segundo a experiência do Evangelho. Devemos aprender isso de Deus, porque a estrada da nossa realização como pessoas passa necessariamente, né, em aprendermos a amar e sermos amados segundo esse amor que vem de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,